vamos começar mais um exercício de termodinâmica, né? Este daqui fala sobre um trabalho de expansão de um conjunto cilindro-pistão. Então a gente vai avaliar aí essa relação entre volume e pressão e trabalho, né? E energia que tem dentro desse sistema. Então, o enunciado do problema é: um gás contido em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de expansão, sendo que a relação entre volume e pressão é representada pela seguinte função: P vezes V elevado a N igual a uma constante. Então, ele dá aí essa informação e também dá as informações mais gerais do problema que permitem que a gente resolva ele, né? Então, considerando que a pressão inicial é de 3 bar, o volume inicial é de 0,1 metro cúbico e o volume final é de 0,2 metros cúbicos, ou seja, um trabalho de expansão entre 0,1 metros cúbicos até 0,2 metros cúbicos. Ele pede, então, para determinar o trabalho exercido ou recebido pelo sistema no processo, expressar em quilojoules, se o valor de N for 0,0, o valor de N for 1,0, o valor de N for 1,5, ou seja, cada tipo de expansão vai ter um valor de N diferente e isso vai ter um impacto diferente no trabalho que esse sistema exerce. Perfeito? E cada um desses N para o volume, dado um volume inicial e um volume final, vai ter um valor diferente de pressão. Então vamos entender melhor como é que isso funciona na prática, né? Primeiramente, é importante a gente colocar cada uma dos nossos parâmetros para a gente fixar isso na hora de resolver esse tipo de problema. Então, a gente tem a pressão inicial, que é igual a 3 bar, que equivale a 3 vezes 10 a quinta pascais em SI, né? Lembrando sempre trabalhar num conjunto de unidades que a gente tenha uma facilidade, que a gente consiga ver facilmente a homogeneidade de unidades do problema. Então a gente tem um volume inicial que é de 0,1 metros cúbicos e um volume final de 0,2 metros cúbicos. O que vai variar nesse problema é o valor de N, de acordo lá com a lei que a gente tem, né? Então a gente tem uma lei lá que relaciona P com V, que a pressão vezes o volume elevado a N igual a uma constante, que a gente vai chamar de K aqui. E vamos colocar essa função numa forma diferente também. Então vamos colocar em função de P. P é igual a K sobre V elevado a N. O que ele quer é calcular o trabalho. O trabalho considerando aí o N igual a 0,0, o N igual a 1,0 e o N igual a 1,5. Vamos colocar isso no gráfico, né? A gente coloca no gráfico, coloca isso num diagrama PV. E a gente sabe que nesse diagrama PV, a área embaixo da curva vai ser relacionada ao trabalho, uma vez que o trabalho é igual à pressão vezes o volume. A gente vai colocar isso daí mais para frente de uma maneira um pouco mais clara. Então vamos colocar aqui, localizando os volumes iniciais e finais, né? A pressão inicial de onde a gente vai partir. E aí a gente vai chegar em alguns valores de pressão final, sempre relacionados ao mesmo volume final. Primeira pressão relacionada ao N igual a 1,5. Então a gente vai ter uma pressão final relacionada a esse N. Uma pressão final relacionada ao N igual a 1,0. E no caso do N igual a 0,0, a pressão, já que, olhando para a lei, né, se a gente eleva o V a N, o N é 0, então o P vai ser constante. Então a gente vai ter uma pressão constante aí nesse caso, então não vai ter variação de pressão. Você só vai ter variação de volume sem variação de pressão, né? Então a gente coloca isso daí, vamos ligar aqui os pontinhos, né, de uma maneira que você estabeleça aí mais ou menos uma lei de acordo com o tipo de função que você está colocando, né? Então a gente está relacionando aí com as pressões, com o volume final. E vamos agora graficar umas funções hipotéticas, é claro, né, só para a gente representar e conseguir enxergar o que a gente está calculando, né? A gente tem para N 1,5, N 1,0 e N 0,0.
e a área debaixo de cada uma dessas curvas é relacionada ao trabalho, né? Então a gente vê que claramente o maior trabalho ele é exercido quando n vai ser igual a zero. Então a gente sabe que o trabalho é igual a pressão vezes o volume, né? Isso no diferencial a gente tem que o diferencialzinho lá de trabalho vai ser igual a pressão vezes o diferencial de volume. Só que essa pressão a gente já tem aqui, é por isso que a gente reordenou a função lá da pressão com relação ao volume. Então a gente vai substituir esse P pela constante vezes V elevado a menos N. Né? Então a gente tem que dW vai ser igual a KV elevado a menos N vezes dV. Então a gente vai resolver essa integral aí de zero até o trabalho, né? Ou seja, do instante zero onde não estava tendo trabalho até o trabalho estar totalmente realizado, que vai ser igual, né, à integral variando do V inicial até o V final, que é o processo todo que que esse sistema tá passando, de K, a constante lá da função, vezes V a menos N dV. Resolvendo as integrais, nós temos então que a integral de dW de 0 a W é W, que vai ser igual a K, que a gente tira para fora da integral, uma vez que ele não varia com o volume. Então colocamos para dentro a integral variando o volume inicial ao volume final, de V elevado a menos N dV. Isso então implica que o trabalho vai ser igual a constante vezes V elevado a 1 menos N sobre 1 menos N, variando de V inicial a V final. A resolução dessa integral é essa. E aí, substituindo os limites de integração, a gente vai ter a equação final com relação ao trabalho para alguns casos. Então a gente tem a equação aí. Vamos substituir então os volumes pelos volumes limites de integração aqui. Então a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a constante vezes o volume final elevado a 1 menos N, menos o volume inicial elevado a 1 menos N, sobre 1 menos N. Essa é a equação final para determinarmos o trabalho com relação aos volumes que nós temos. Só que nós precisamos determinar essa constante, né? A determinação dessa constante a gente vai fazer aqui uma parte. Então a gente sabe que P vezes V elevado a N igual a uma constante. Mas qual P que a gente vai usar? P1? P0? P final? P inicial? Qual são os volumes e as pressões que a gente vai utilizar aí para a gente conseguir determinar essa constante? A gente sabe que P1, V1 elevado a N vai ser igual a constante. E PF, VF igual a constante também. Então, invariando
qualquer volume, qualquer pressão, desde que o volume e a pressão estejam relacionados, sempre vai dar essa constante. Então a gente pode afirmar aí, né, que P inicial vezes V inicial elevado a N vai ser igual a P final vezes V final elevado a N, né? Considerando aí que o P inicial e o P final, a gente ainda, na verdade, considerando, né, que a gente precisaria calcular essas pressões finais, uma vez que a gente conhece a pressão final. Facilmente atingível esses valores, porque nós conhecemos todos os outros. Então, substituindo agora o valor de K na equação, a gente vai fazer uma jogadinha aqui. Para quê? Para a gente facilitar a nossa vida em termos de cálculo, né? Então a gente vai substituir. Quando multiplicarmos o K pelo V final elevado a 1 a menos N, a gente vai multiplicar isso por o K vai se tornar P final V final elevado a N. Por quê? Porque aí eu consigo cortar os V's, eu consigo eliminar esse N dos expoentes, como a gente pode ver aqui. Então isso facilita a conta, né? E na hora de multiplicar o K pelo VI elevado a 1 menos N, eu vou usar o PI VI elevado a N. Por que eu estou fazendo isso, né? Mas isso daí é o K, né? Porque você está usando uma mesma constante para duas formas diferentes. Ora, se eu sei que PF VF elevado a N é igual a PI VI elevado a N, eu posso usar os dois de maneira intercambiáveis. É o que eu estou fazendo aqui para facilitar a nossa vida, como a gente vai ver mais para frente, quando a gente simplificar essa equação que nós estamos escrevendo. Então nós temos que P final vezes V final elevado a N vezes V final elevado a 1 menos N, menos P inicial vezes V inicial elevado a N vezes V final elevado a 1 menos N sobre 1 menos N. A gente consegue então aqui simplificar essa equação, implicando que o trabalho vai ser igual a P final vezes V final menos P inicial vezes V inicial sobre 1 menos N. Essa é a equação que a gente vai resolver aí o exercício. Então a gente já sabe qual que é a lei para a gente conseguir isso. Só que a gente tem a pressão inicial, mas não temos a pressão final. Então nós precisamos calcular a pressão final. Então vamos passar ao cálculo das pressões finais. A gente vai fazer isso para N igual a 0 e N igual a 1,5. Não é possível calcular aí o N, pelo menos agora, da forma como está a equação para o N igual a 1. A gente vai ver por quê. Então vamos calcular as pressões finais, né? Para calcular essas pressões finais, a gente vai utilizar a mesma lei lá que foi dada pelo problema. Então a gente sabe que P inicial, V inicial elevado a N é igual a P final vezes V final elevado a N. Vamos isolar aqui, no caso, P final, que é a nossa variável de interesse. Então, P final vai ser igual a P inicial vezes V inicial elevado a N sobre V final elevado a N. Portanto, a gente vai ter que P final vai ser igual a P inicial vezes V inicial sobre V final, tudo isso elevado a N. E aí nós passamos a calcular com esta equação
as pressões finais para o N igual a 0. Que já dava o que a gente sabia, que o N igual a 0, P é constante. Então, P inicial é igual a P final. Sendo P final igual a P inicial, então a gente sabe que P final vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à quinta Pascal Agora calculando, para n igual a 1,5, P final vai ser igual a P inicial, no caso 3,10 elevado à quinta, vezes 0,1, que é o volume inicial, sobre 0,2, que é o volume final. Isso elevado a n, que é 1,5. Portanto, a gente sabe que P final, para n igual a 1,5, vai ser igual a 1,06 vezes 10 à quinta Pascal. Então, nós temos os valores aqui das pressões finais quando n igual a 0,0 e n igual a 1,5. Agora, vamos passar aí para o cálculo dos respectivos trabalhos para n igual a 0,0 e n igual a 1,5. Então, o trabalho, né, vamos recopiar aquela equação lá de cima, que é igual a P final vezes V final menos P inicial vezes V inicial sobre 1 menos N, aplicando esta fórmula aqui, para n igual a 0,0, a gente tem que o trabalho para n 0,0 vai ser igual a P final, que é a mesma coisa que o P inicial, vezes a variação de volume, o que na verdade é aquela área sobre é a área daquele retângulo no gráfico, a área total daquele retângulo, né? Então a gente tem que a pressão, o trabalho vai ser igual a 3,10 à quinta vezes 0,2 menos 0,1. E aí nós temos o nosso primeiro trabalho calculado, o trabalho para n igual a 0,0. Que vai ser igual a 30 quilojoules. Vamos passar agora para o cálculo do trabalho para n igual a 1,5. Então, o trabalho para n 1 igual a 0,5 ele vai ser igual a 1,06 vezes 10 à quinta, que nós calculamos lá em cima, né, a pressão final, vezes o volume final, que é 0,2 metros cúbicos, menos o P inicial, que foi dado o problema, 3,0 vezes 10 à quinta, vezes o volume inicial, que é 0,2.
1. Isso dividido por 1 menos n, que é 1,5. E aí a gente consegue calcular o segundo trabalho do exercício. Então, o trabalho vai ser igual a 17,6 kJ. Perfeito. Mas e agora, para n igual a 1? Por que nós não calculamos da mesma maneira o n igual a 1, como nós calculamos para os outros n's? Aqui a gente tem um problema conceitual. Vamos lá. A gente tem que o trabalho é igual a P final vezes V final, menos P inicial vezes VI, V inicial vezes V final, V inicial, sobre 1 a menos N. Só que com 1, isso dá uma divisão por zero. E tem uma razão para essa divisão dar por zero. Então a gente vai ter que recalcular essa equação do trabalho para o caso especial de n igual a 1. E por quê? Porque quando nós fazemos a equação do trabalho, então nós temos que dW igual a PdV, como nos primeiros casos. Só que quando a gente vai substituir esta pressão pela relação de pressão e volume que nós temos, né, que é P vezes V elevado a N, igual a uma constante, a gente tem que P é igual a K vezes, sobre volume, ou seja, K vezes volume elevado a menos 1. Então, vamos recalcular isso. Então, colocando aí a integral novamente, né? Então, dW vai ser igual a K vezes dV sobre V. Aqui é possível perceber que essa equação, ela, pelo n ser igual a 1, ela é um pouco diferente das demais. Então, a gente vai ter que recorrer, vamos fazer essa integração, novamente, de 0 a w, dw, vezes k, fora da integral, a integral de, variando de v inicial a v final, de dv sobre v. Vejam que essa integral, ela vai dar um valor diferente. A função integrada, ela dá diferente, né? Então, a gente tem que o trabalho vai ser igual a K vezes ln, ou seja, o logaritmo natural de V, variando de VI até VF. Essa é a nova equação. Então, percebam, né, que é importante a gente entender isso, né? O resultado da integral é diferente. E toda vez que vocês encontrarem um problema que ele faz sentido físico, mas ele vai te dar algum problema de divisão por zero ou alguma coisa que não é possível de calcular, significa que você caiu num caso particular, né? Geralmente, né, como é nesse caso, né, você caiu numa integral que ela é assintótica, você precisa calcular um valor que está dentro da assíntota, então você precisa reintegrar com um n diferente, né? Então, tem que entender que a regra de integração para todos os números é a mesma, né? Quando você leva qualquer número uma função a qualquer número, só exceto quando esse número é menos 1. Né? Ou seja, quando você tem o v elevado a menos 1, ou qualquer coisa elevada a menos 1. Então, isso vai dar um ln e você vai ter que recalcular isso de uma maneira diferente. Então, é um caso diferente. Então, a gente tem que o trabalho vai ser igual a K vezes ln do volume final sobre o volume inicial. Novamente, a gente vai precisar definir o K, só que dessa vez a gente pode usar diretamente o K, a pressão inicial vezes o volume inicial. A gente não precisa calcular o quê? A pressão final, porque não pede em nenhum momento aí a pressão final. Então, a gente pode calcular diretamente usando a pressão inicial, uma vez que PV elevado a 1 é igual a P e VI elevado a 1 igual a PF, VF elevado a 1.
Então, PIVI elevado a PIVI vezes ln do volume final sobre o volume inicial. Isso daí vai dar que o trabalho para n igual a 1,0 vai ser igual a quanto? 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes o volume inicial, que é 0,1, vezes ln de 0,2 sobre 0,1. Então, a gente tem que o trabalho para n igual a 1,0 vai ser igual a 20 quilojoules. E esse é o último resultado do exercício.